em Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Amém? Diz o seguinte a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estarem dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vaze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, nós vamos pregar a tua palavra, Senhor. A tua palavra será pregada, Deus. Trabalha tu me abriste, Deus, nossa mente, nosso coração, Deus, para o entendimento correto da tua palavra, Deus. Tira todo impedimento, Deus. Tudo contrário à tua palavra, Deus. Cai por terra na autoridade do nome de Jesus, Deus. E que diminua o nome, Deus, e tua glória se manifesta nesse local. Em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos ouvir nesta reflexão são três atitudes de sabedoria de Pedro. Essa passagem nos relata o momento em que Jesus estava sendo apertado pela multidão, porque todos queriam ouvir a palavra de Deus. Logo no começo diz que a multidão se apertava e todos queriam ouvir a palavra de Deus. E é interessante que o povo se apertava para ouvir a palavra de Deus. Enquanto hoje muitos fogem, né? Quando a palavra é pregada, quando se fala que vai pregar a palavra, se alguém se chegar a uma praça, vão colocar uma caixa lá e pegar o microfone e começar a falar de Deus, as pessoas vão atravessar para ele. Já começam a criticar, já começam. E aqui as pessoas se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Mas nós podemos agradecer hoje. Estavam chegando a perto de dois barcos. Os pescadores já haviam descido do barco e estavam lavando as redes. Um dos barcos era o de Simão Pedro. Jesus entrou num dos barcos, que era o de Pedro. E na palavra fala que é de Simão, porque Pedro começou a ser chamado, conhecido por Pedro, depois que começou a acompanhar a Jesus, mas antes era chamado de Simão. E Jesus entra no barco e pede que o afaste um pouco. Esse barco ali, a multidão apertando, entrou no barco e me afasta só um pouco. E essa vai ser a primeira atitude de sabedoria de Pedro. Ele deixou Jesus entrar no barco dele. Sendo Pedro um pescador, o barco nessa passagem representa várias coisas na vida de Pedro. Representa seu sustento, representa a sua ferramenta de trabalho, representa a sua profissão. E naquele momento Jesus pede para entrar no barco de Pedro. Em outras palavras, Jesus diz: Pedro, deixa eu entrar na tua vida aqui, só esse momento. Deixa eu entrar na tua vida só um pouquinho. Tu me afasta, vou ficar aqui do lado aqui. Você continua fazendo os seus afazeres, porque a palavra de Deus diz que eles estavam lavando as redes. Eu vou colocar aqui no canto do teu barco, não vou incomodar em nada. Eu quero só ficar aqui do lado. E Pedro
deixou que Jesus entrasse. A palavra de Deus diz que ele tinha passado a noite pescando. Vamos imaginar a cena. Pedro, depois de uma noite de pescaria, tinha acabado de chegar, deveria estar cansado. O que Pedro mais queria naquele momento era ir para a casa dele. Eu, das 6h30 da noite, meu amigo, o que eu mais quero é ir para ir na casa. Ou então, ir para a igreja. O que eu mais quero é sair daquele local de trabalho. O pastor estava até na escola de teologia ontem, falando sobre isso. Porque quando você está no seu trabalho, você mais quer ir embora, é porque aqui não é sua vocação. Ali é só sua profissão. A minha vocação não é ser publicitário. A minha vocação é servir ao Senhor. É por isso que eu estiver aqui por mim, onde a Esther, vamos embora mais um pouco, vamos. E todos que estavam lá, vamos. Porque a nossa vocação é estar na presença do Senhor. Eu acredito que a vocação de Pedro não era ser pescador. Ali era a profissão dele. A vocação de Pedro era servir a Deus. Pedro, mesmo cansado, permitiu que o mestre entrasse. Permitiu que Cristo entrasse naquele momento em seu barco. E depois que Jesus entrou, mesmo ficando afastado, as coisas na vida de Pedro começaram a mudar muito. Porque Pedro teve uma atitude. Ele deixou que Jesus entrasse no seu barco. Mesmo diante dos problemas, dificuldades que Pedro estava passando, que nós vamos ver na passagem, também em seguida, que ele nada havia pescado, mesmo diante do cansaço, chateado com o seu fracasso na pescaria, Pedro deixou Jesus entrar. Pedro poderia dar muitas desculpas para Jesus, como muitas vezes nós damos ou já demos. Quem já deu desculpa para o Evangelho? Quem já deu? Eu já dei muita. Quantas vezes nós escutamos alguém nos convidar, nos chamar, e a gente veio aquela velha história, né? Não, eu estou ocupado. Ah, não, já tenho um compromisso. Ah, não, eu sou muito novo para me converter e tal. Aquelas velhas histórias, nós passamos por isso, que nós damos esse argumento, um argumento para não ir. Muitas vezes nós passamos por isso e escutamos muitas pessoas também vir com essa conversa para cima disso. Não é isso mesmo? Quando o Pedro falou do outro, vir para as pessoas dizendo: ah, não, é porque eu fiz aquilo, outro e tal. Pedro poderia ter feito a mesma coisa. Pedro poderia ter dito para Jesus: Jesus, não, Senhor, acabei de chegar na pescaria, a noite toda no mar. Acabei de lavar a verde aqui, isso aqui que eu puxo empurro em barco, não quero ir embora. Não, Jesus, vamos para a próxima. Amanhã tu vem aqui e tal. Ah, não. Pedro permitiu que Jesus entrasse. Nós não vemos em nenhum momento Pedro se maldizendo ou reclamando para Jesus que a pescaria foi péssima. A palavra de Deus não fala isso. Pelo contrário. Mas na realidade, a realidade foi outra. Jesus sabia da função de Pedro. Nós não vimos ali Pedro reclamando. Pedro só disse: Pedro disse para Jesus: Jesus, ó, cara, a pescaria foi péssima. Cara, estou cansado, não pesquei nada. Pedro reclamou. Não responde nada. De repente pegou o barco e empurrou e disse: Jesus, não tem vamos lá, faz vídeo a paz. Jesus sabia da visão de Pedro. Com certeza Jesus sabia que a pescaria tinha sido péssima. Jesus sabia que naquele momento Pedro precisaria de socorro. E mesmo sem Pedro pedir, Cristo disse: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que aconteceu? O milagre. O milagre aconteceu. Mas para que esse milagre acontecesse, Pedro teve que ter uma atitude. Pedro teve que pegar as redes e lançar as redes. O preso da nossa apostólica falou de uma atitude nossa que foi de remover a pedra. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse: retirem a pedra. E quando a pedra foi retirada, que Jesus disse: Lázaro sai. Que ele saiu todo envolto em pano. Disseram: desenrole ele. Jesus podia ter feito como Pedro falou, como o preso falou, disse que podia ter feito só com um tapinha, a pedra poderia ter rolado. Jesus poderia ter feito que os peixes entrassem ali no
mas nós precisamos ter atitudes. Jesus, na multiplicação dos pães, ele multiplicou os pães, multiplicou? Amém ou não amém? Multiplicou. E o que foi dito para os discípulos? Agora vão e servem. Vocês é que têm que servir. Eu multipliquei, eu fiz um milagre. Agora dá continuidade. Tem uma atitude. E Pedro, naquele momento, teve uma atitude. Ele lançou as redes ao mar. Quando Cristo entra no seu barco, na sua vida, ele fica um pouco à distância. Não vai exigir que você mude em nada. A transformação que ele vai causar em sua vida, mesmo à distância, vai fazer com que você se apaixone tanto por ele, que as mudanças acontecerão naturalmente. E depois você é quem vai querer se aproximar mais e mais dele. O meu exemplo disso aqui, dessa viagem, vai ser muito bom para mim, como a irmã que falou ontem, vai ser muito abençoado vocês. Vocês vieram para abençoar, mas vocês vão ser muito abençoados. Eu estou tendo nesses dias agora, de lá para cá, eu já venho refletindo muito sobre a filha da Stephanie Breno, os missionários Breno e Stephanie. A viagem todinha, eu refletindo sobre a vida desse casal. As mudanças que aconteceram na vida deles quando eles permitiram Jesus entrar no barco. Foi a missão. E está afastando a família. Né? Até mudança na casa do irmão Márcio não está acontecendo. A casa das irmãs. Fernandes veio para Sobral, eu em Sobral. Só por causa da atitude de um casal. As coisas estão assim, ó. E a gente não acredita, coisa assim, meu Deus do céu, como é que as coisas podem acontecer? É tão natural que, puxa vida, o emprego do Breno. Ele sempre conversou, as portas se abriram. Ele abriu as portas da casa dele. A irmã chegou de outra igreja acompanhando a gente. Um louvor que não tinha ninguém para louvar. A irmã parece para louvar. Não é coincidência, é existência. Verdade. Não existe coincidência, meu irmão. Quando a mão de Deus está naquele local, quando Deus está à frente, não tem nada que possa impedir. Amém. Eu acredito muito no crescimento dessa igreja. Tem lutas, tem trabalho, dificuldades, claro. Mas por quê? Por uma atitude do Breno e sua esposa, da Stephanie e sua esposa disse: Senhor, entra no meu barco. Entra no meu barco. E tiveram atitude. Qual foi a atitude deles? Lançaram as redes. Vamos falar isso, meu irmão. Vamos colher, vamos puxar. Vamos puxar e vai vir por de peixes. Peixe grande, peixe pequeno, peixe bom, peixe ruim. Vai vir. Estejamos preparados para essa colheita. Mas foi só porque eles tiveram a atitude de deixar Jesus entrar no barco. Amém? Segunda atitude de Pedro: ouvir a voz do Mestre e obedecer. No versículo 4 e 6, abra sua Bíblia, por favor. Nós temos um diálogo de Pedro e Jesus. No mesmo versículos 4 e 6, capítulo 5, mesmo capítulo, do versículo 4 e 6. Diz o seguinte, acharam? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. Quando uma pessoa que é uma profissão dessa, tipo pescador, né, o caso de Pedro, geralmente é na frente do pai. O cara não passa a ser pescador depois de velho. Ele passa a ser um advogado, publicitário, engenheiro, né? Mas geralmente o pescador ele aprende aquela profissão com o pai. Pedro deve ter crescido pescando junto com o pai ensinando ali os macetes, como é que o mar está bom para peixe ou não, como é que deve lançar a rede, que peixe está bom, ensinar o balanço do mar para não ficar mareado, né, ficar com enjoo. Pedro, com certeza, cresceu aprendendo todas as manhas dessa profissão. E Jesus disse para Pedro: faze-te ao mar alto
e lançai as vossas redes para pescar. Pedro poderia ter dito, depois de uma noite de fracasso pescaria: Jesus, cara, diz o pastor Padre, uma boa, eu pesco desde criança, eu sou um excelente pescador, a minha profissão é ser pescador. Eu cheguei agora, passei a noite no mar, não peguei nada. Aí tu vem com essa história de lança rede ao mar, meu irmão, não peguei nada a noite toda. Tu quer que agora eu pesque alguma coisa? Jesus, uma boa, vamos deixar para amanhã à noite tu volta, que aí eu vou para o mar contigo, mas agora, cara, não dá. Não vou lançar, Jesus, Senhor, tá? Não dá. Mas o que Pedro respondeu? Foi? Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Essa foi a segunda atitude de sabedoria de Pedro. Ele escutou a voz do mestre e obedeceu. Jesus ainda não fazia parte da vida de Pedro por inteiro. Jesus mantinha aquela distância, mas mesmo assim, Pedro escutou a voz, obedeceu. E o que aconteceu? O barco de Pedro colheu uma grande quantidade de peixes, que chegou ao ponto de romper as redes. Quando você permite Jesus entrar na sua vida, escuta a sua voz e obedece, o que é tristeza passa a ser alegria. Você imagine se Pedro não tivesse permitido Jesus entrar no barco e também não tivesse dado ouvidos à sua voz. Pedro, por ser pescador, a pesca, o peixe é o sustento de Pedro. E se Pedro, naquele momento que Jesus disse: deixa eu entrar no barco, Pedro disse assim: não. Ou então, quando Jesus disse: lança as redes ao mar, Pedro disse assim: não. Pedro ia embora, ele ia chegar em casa, a esposa dele em casa, esperando aquela pesca maravilhosa, e ele ia chegar em casa e dizer: mulher, peguei nada. A pesca foi um fracasso. Se a mulher de Pedro fosse uma mulher tola, como a palavra de Deus diz que a mulher tola e a sábia, ela teria dito: como é? Não pegou nada? E agora? Nós vamos comer o quê? Como é que vai ser ter os filhos com fome? E as contas que nós temos para pagar? Ó Pedro, te vira, dá teus pulos. Você é o mundo desta casa, eu quero alimento aqui. Os cobradores estão na porta. Ó, carne da ceia, da renda, os médicos, tudo para pagar. Pedro, te vira. Mas se a mulher de Pedro fosse uma mulher sábia, ela diria o seguinte: filho, esquenta não, vamos orar, se acalma, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus vai nos abençoar. Mas eu acredito que não aconteceu nenhuma dessas coisas de aulas. O que aconteceu? Simplesmente foi: Pedro chegou para a mulher dele e disse: meu amor, corre ligeiro, pega todos os baldes, pega todas as sacolas, pega tudo aí, que Deus nos abençoe, Jesus nos abençoe. E a pesca foi maravilhosa. Jesus vai sentir o barco cheio de peixe. Jesus transportou aquele local, porque eu escutei a voz dele. Mesmo ele passando a noite ali na luta, ali cheio, cansado, ele disse: lança as redes aos mares, pega nossos filhos, vamos lá, vamos colher, que tem peixe ali para todo mundo, tem peixe para mais ninguém. Outra coisa interessante: Pedro, ao ver todos aqueles peixes entrando no seu barco, Pedro poderia ter feito o seguinte: ele pega os peixes ali, eram muitos peixes, meu Deus, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou vender esses peixes aqui, cara, é um mês todo de trabalho, são 2 meses de trabalho, é um barco cheio. Mas ele falou: como não essa carga tudo ligeira, porque é muito peixe, vamos pagar todos os impostos que comprou um ano da barra aqui. Olha o que Pedro fez? Hein? Pedro não guardou a peixe só para ele. Pedro viu o milagre acontecendo na vida dele.
Ele chamou o barco lá. Vem, escolhei, vem que tem aqui para todo mundo. Vem que dá para mim, dá para ti, dá para todo mundo. Os dois barcos encheram. Pedro viu o milagre acontecendo na vida dele, ele compartilhou. Ele disse: meu irmão, ei, vem aqui, cara. Tem peixe para todo mundo. Pedro não guardou a bênção só para ele, não. Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem. Esse ano estamos abençoando, com certeza vai Deus abençoar, porque é a palavra de Deus. Como abençoa o servo de Deus, ele também é abençoado. Eu abençoarei os que te abençoarem. É a palavra de Deus que se cumpre. Não tem como, não, vai acontecer. E a bênção que vem na nossa vida, nós temos que compartilhar. Ontem o primeiro oração falou isso. Vontade de falar para todo mundo como é gostoso. E as pessoas ficam bloqueadas. As pessoas têm um bloqueio, porque a palavra de Deus também diz isso. Mas compartilhar. Se você pudesse abrir a cabeça das pessoas assim, e rasgar e jogar a Bíblia dentro, lembra? Seria bom, né? Rasgar a cabeça assim, enfiar a palavra de Deus. Mas não podemos, não é pela força, é pelo Espírito. Mas se eu tiver a bênção derramada na sua vida, meu irmão, compartilhe. Chega o seu irmão está aqui, Deus te abençoe, eu vou te abençoar também. Não guarda para você não, que você está compartilhando, está abençoando, você também vai ser abençoado. Quando a pessoa chega na sua casa aqui, cara, chama o vizinho, chama o teu irmão. Está sendo até por verso, não sabe entender a bênção. Eu te falo para você, compartilhe, meu irmão. A palavra de Deus diz que é no partir do pão. A igreja é na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Quando a gente chega na nossa casa, financeira, material, compartilhe de vida. Que seu carro vai estar aqui, colocar o carro da tua pegada, não sei onde você é, longe, se é perto. Mas vale, compartilhe a bênção. Não retenha para você não. O Evangelho, compartilhe. Se disponha. A Bíblia diz que entre os pescadores se espantaram com a pesca que haviam feito. Quando nós tomamos a decisão de ouvir e obedecer a Jesus, acontecem coisas que nós ficamos admirados. Nós passamos a ver o agir de Deus em nossas vidas. As transformações que acontecem tanto na área espiritual, emocional, física e financeira. Nós vamos fazer questão que todos os nossos familiares e amigos façam parte dessa nossa vitória. O Brenner e a Stephanie, os missionários, o Brenner e a Stephanie estarem aqui em Sobral não é outra coisa não. É o compartilhar. O Brenner tinha escritório em Sobral, em Fortaleza, em advocacia. Fechou o escritório, deixou com o irmão e veio para cá, para compartilhar o povo de Sobral. Todo final de semana veio uma pessoa para cá, um grupo para cá, para compartilhar, para dar de graça o que recebemos de graça. Quando eu estava saindo sábado de manhã para ir para a escola de São Rogério, lá que eu fazia viagem, ligou o rapaz que a gente viu que é nosso cego, né? Estou mandando um encarte para ti hoje. Aí o cara tem que passar para agora. Rapaz, vem viajando. Geralmente quando liga para mim para falar que está indo encarte, eu estou na igreja. Vem viajando. Vem na igreja. E o encarte. O cara, segunda-feira eu faço. Eu estou viajando agora para Sobral. Rapaz, quando eu viajar, que igreja é essa? Não vai igreja também, vai viver viajando. Eu estou viajando por minha conta, para pregar o Evangelho, para ganhar vidas. Ganhar vidas. Aí depois quando eu saí, eu fiquei pensando, quem é que faz uma coisa dessa? Se não os crentes. Quem é que se desloca de um local até de nação para outro? Preocupado com uma vida. A pessoa sai daqui no Brasil, vai lá para a África preocupado com uma vida.
Quem sai daqui de Fortaleza para Sobral, preocupado com a vida, falando muitas vezes, quantas vezes, do seu bolso. Quem se preocupa? Se não for os crentes, que são privilegiados, são julgados, são condenados. Como eu estava falando da história da cruz. Hoje tudo é normal. Hoje onde você já come é normal. Se você falar mal, você vai preso. Você não pode falar. É normal. Mas se você for para a praça pública pregar, você é um doido. Você é um fanático falando de Deus. Isso é abençoar. É você se dispor, sair da sua casa e ir lá por sei para onde por causa de uma vida. É pregar o Evangelho do Reino. É se dispor. As mudanças da nossa vida são tantas e tão naturalmente que Jesus não vai ficar mais à distância, como eu havia falado no começo. Ele disse: o barco, eu vou ficar aqui do lado aqui. Quando você deixa Jesus está no barco e ouve a sua voz e obedece, as mudanças são assim, rápidas demais, rápidas. Na estrada eu vi com o Fernandes, esse momento está chovendo, para outro, sol, caramba, não tinha uma gota no chão, nada, não era tanto. Aí passava uma parte seca, aí de uma para outra, chuva, parecia que um quadrado assim, ó. E vamos dar meu carro, assim é caminhada com Deus. Está na tempestade, para dar para outro. Caramba, meu Deus. Passou a tempestade. Ficou. Às vezes vem de novo tempestade. Vem, ninguém está vendo isso não. Vem tempestade. Mas você vai caminhando. Tempestade para. Mudança assim, meu. Esse cara às vezes mudança de vida, de tudo. Ontem eu falei para ele, falando que cara, ele 6 meses, eu acho que não na igreja, né, velho? Júnior, não mais 7 meses, 8 meses, nada. O cara chegou lá travado, meu irmão. Travado. Nossa, lá na igreja assim, tô batendo palma e ele olha atravessado. Hoje que eu servo de Deus, casado com a mulher de Deus, casado, cara. Assim, ó, pá. Muito rápido. Irmão. E é bênção. Me diga uma coisa ruim que teve na vida dele. Acho que uma coisa ruim aconteceu na vida dele. Depois que passou a servir ao Senhor. Não tem. Porque ele ouviu a voz do mestre e obedeceu. Ele disse: vai para Sobral. Vai para Sobral para fazer de prosperar naquele local. Vai para Sobral para fazer uma igreja e prosperar naquele local. Ele ouviu a voz do mestre e obedeceu. E a fundação rápida demais. Porque Deus está à frente. Amém? Terceira atitude de Pedro: seguir a Jesus. Nos versículos 10 e 11, abra sua Bíblia, no mesmo capítulo, versículos 10 e 11. Diz o seguinte: e, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vocês lembram que no começo eu falei que as coisas mudam naturalmente? Que você coloca Jesus no canto ali e tal, mas naturalmente as coisas vão mudando. Você sabe quais são as nossas preocupações antes e quando passamos a seguir a Jesus? Geralmente, pela caminhada aí que eu vejo, antes a gente fica pensando:
vou ter que deixar de fazer as coisas que eu faço. Eu vou ter que deixar de escutar música, as músicas aí, Zeca Pagodinho, não sei. Eu vou ter que deixar meus amigos, minha roda de amigos, minha amizade, como é que vai ser se eu me converter? Eu vou ter que parar de beber, de fumar. Como é que vai ser a minha vida se eu me converter? E depois que se converte, a gente conversa. Eita, eu vou me convertir. O que é que meus amigos vão pensar de mim? O que é que a minha família vai pensar de mim quando souber que eu me converti? Caramba! Ou então aquela velha que mata todo mundo. Eita, eu vou ter que dar desmonta. Aí o cara pegou a nota, não, deixou no bolso, aí o cara pegou todinho, né? Mesmo questionamento, não tem que dar. Não, eu disse pro pastor da igreja, nada. As pessoas têm medo das mudanças. Elas têm medo de encarar as mudanças. As pessoas, quando passam a seguir a Jesus, muitas vezes, elas têm vergonha e às vezes escondem. Pior coisa que temos no trabalho, mas tem um monte de empresa, 6 meses, vão se lá, aí você está almoçando com uma pessoa, ou está no local com as pessoas do seu trabalho, e passa um irmão. Pai do Senhor, irmão! Aí tu é crente? Ninguém sabia que o cara era crente. Ele é um crente 007. Ninguém sabe. A Bíblia só serve para suporte aqui, igual muleta de aleijado. Você bota aqui para ir para a igreja e infelizmente, no começo da caminhada, a gente esconde. Ele tem vergonha. Quem não tem vergonha? Eu não tive. Eu não tive vergonha de pregar o evangelho. Eu não tive vergonha de chegar para a pessoa e dizer, cara, vem falar de Jesus para ti. Sabe por quê? Porque a pessoa, olha assim, quê? Não. Depois. As pessoas têm vergonha, infelizmente tem, no começo da caminhada. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4: os quais o Deus deste século, segundo os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas ficam bloqueadas. Pedro não pensou 2 vezes. Pedro, quando viu as maravilhas que Jesus estava fazendo em sua vida, quando Cristo o chamou para segui-lo, Pedro não hesitou. Largou o que estava fazendo e o seguiu. Em Lucas 5, mesmo capítulo, versículo 11 diz: e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro estava pescando, tinha acabado de chegar na pescaria, acabado de chegar, não estava pescando. E quando Jesus disse, vem, ele largou tudo e o seguiu. Essa foi a terceira atitude de sabedoria de Pedro. Seguir a Cristo. Largar tudo. Quando eu falo largar tudo, não é obrigado a ser igual a Pedro, né? Ele largou o trabalho ali, largou a família, mas eu não quero dizer que você vai largar seu emprego, seus estudos, seus negócios, seus amigos. Você vai largar seus medos, suas dúvidas, suas crenças, suas convicções, e seguir aquele que criou os céus e a terra, seguir o autor da vida. O que nós temos que fazer ao seguir Jesus é parar de se preocupar com o que os outros vão pensar. Pense somente em você. Pare de pensar nos seus amigos. Puxa, meus amigos, fulaninha, cicrano, beltrano. Quando meu pai souber que eu me converti, eu volto para fora de casa.
Vai pensar nisso, irmão. Se ouvir a voz do Mestre, isso é, vem. A palavra de Deus lá em Mateus 19:29 diz o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vida eterna. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Jesus disse também: vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar um lugar para onde ele estiver, quer dizer, Jesus está neste local também. E nós vamos estar lá também. E Jesus por estar preparando o local, meu irmão. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A palavra de Deus fala pouca coisa sobre o céu. Fala muito não. Mas com certeza é um local tremendo, sensacional. Porque Jesus está lá. Ele está preparando um lugar, meu irmão, para aqueles que o seguem. Hoje, coisa pouquíssimo que se ouve. O pastor Paulo fala muito sobre isso. Se ouve pouquíssimo falar sobre vida eterna nas igrejas. Se ouve pouquíssimo se falar sobre salvação. Se ouve pouquíssimo falar sobre Jesus. Hoje o que se ouve falar é sobre prosperidade. A teologia da prosperidade. Raramente se fala sobre Jesus hoje nas igrejas. Raramente se fala de salvação. Raramente se fala que a igreja vai ser arrebatada. Pouco se fala que só subirão aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Para aqueles que seguem a Jesus. Para aqueles que ouviram o seu chamado. Para aqueles que deixaram Jesus entrar no barco. Para aqueles que creram no seu nome, como diz lá em João capítulo 1. Ao saber, aqueles que creem no meu nome, a este teu poder de serem feitos filhos de Deus. Engano, meu irmão. Engano. O que é que ensina aí de fora? Todo mundo é filho de Deus. Daí se diz: não, eu sou filho de Deus. Não preciso da tua igreja não, nem da Bíblia. Eu sou filho de Deus. Mentira. Mentira. A palavra de Deus, lá em João capítulo 1, diz: ao saber, aos que creem no seu nome, estes têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aos que creem, aos que seguem, aos que servem, ao que escutam a voz, ao que deixa Jesus entrar no barco, ao que obedece. Este é que herdarão a vida eterna no céu. Este é que no clamor toca nas trompetas, quando as trompetas dos anjos de Deus tocarem, meu irmão, a igreja será arrebatada com piscar de olhos. E eu vou. Você vai, meu irmão, diga amém. Eu vou. Eu acredito piamente nisso, meu irmão. Até os ossos. Que não tocar a trombeta, meu irmão. Eu vou na primeira. Eu vou deixar para a segunda, não, meu irmão, porque a segunda ninguém vai voltar na cara. Se você quiser, eu vou na aula primeira. Não se preocupe com as coisas materiais, não. Sabe quem vai estar bem com essa história? A igreja arrebatada. Sabe quem? Os testemunhos de Jeová. Eles vão estar muito bem. Porque eles acreditam que vão ficar aqui, vão ficar aqui com os carros, o banco, o dinheiro, vai ser tudo deles. Vai ser tudo rico. O problema deles. Porque eu vou. Quando a igreja for arrebatada, meu irmão, eu vou. Eu herdei a vida eterna com a respaldo da palavra de Deus. Cristo está dizendo: eu estou preparando-vos um lugar para que onde eu esteja vós também. Não se preocupe, meu irmão, porque os outros vão pensar: não,
Não se preocupe com o que os outros vão dizer de você. Ah, é um fanático. Amém. Glória a Deus, eu sou fanático. Eu sou louco. Pedro largou tudo, cara. Pedro era casado, como se diz por aí ao contrário, mas Pedro era casado. Como é que nós sabemos disso? Porque Jesus, no capítulo anterior, se não me engano, capítulo 4, Jesus curou a sogra de Pedro. E se Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro era casado. E Pedro chegou para a mulher dele e disse: minha filha, sai na praia, minha filha, sabe o que é? Jesus está me chamando para assistir. O que tu acha eu vou, hein? Acho que eu devo ir? Não. Pedro seguiu Jesus assim que Jesus o chamou. A Bíblia não fala nem da mulher de Pedro. Não sei nem se ela se salvou. Mas Pedro seguiu Jesus. Naquele momento Pedro se preocupou. Não, eu vou seguir o Mestre. Eu vou acompanhar o Mestre. Eu vou seguir o autor da vida. Eu vou acompanhar o Rei dos Reis. E ali Pedro ficou muito usado mesmo. Pedro pregava a multidão, 5.000 pessoas se convertiam. Eu digo uma pessoa se converter, meu Deus do céu. Pedro pregava, 5.000 pessoas se convertiam. E ele chegou para a mulher dele e perguntou: eu posso ir? Não, deixa eu ir. Jesus chama, deixa eu. Não, meu. Você não vai não? Eu vou, cara. Você não quer ir não? Eu vou. Salvação individual. Tu vai. A esposa tudo tentando trazer isso para ela. Muito tempo antes de convertir, aquele fogo por ele tumultuando, todo para pregar o evangelho. Eu me largava muito, eu chegava no trabalho, eu estava sem carro. Chegava no trabalho, morava no bairro Heller e tinha que ir para o terminal para ir lá por Vila Velha. Não sei se alguém conhece ali o bairro, a distância. Ia de ônibus, eu não cheguei. Aquele cara aqui, mas não vai hoje não. Eu tinha uma célula lá, igreja de células, eu ministrava na época. Eu falei: não vai não. Eu disse: vou. Vocês estão dando aqui, só no nosso quarto. Eu vou. Não me atrapalhe, eu vou pregar o evangelho que a gente está precisando. Eu vou. É essa que as pessoas vão dizer. Aí tem gente que pode dizer: não, na igreja todo dia, toda semana, eu vou. Vai não, Stefano? Então fica aí que eu vou. Vai não, Fernandes? Então fica aí que eu vou. Pedro olhou para a mulher dele: vai não? Eu vou. Eu vou seguir. Tu fica. Eu vou. E Pedro ficou muito usado mesmo. Muito usado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orados. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pedro teve 3 atitudes sábias. Nós estamos hoje aqui por causa dessa atitude de Pedro. Primeiro, Pedro deixou Jesus entrar no barco. Mesmo cansado, ele deixou Jesus entrar no barco. Mesmo mantendo a distância, ele deixou Jesus entrar no barco.